Mateus capítulo 10, parte 3. E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Gostaria de encorajar você a ler todo o capítulo 10 do livro de Mateus. Se você já leu, leia outra vez para a gente continuar hoje o que vai ser a terceira parte do estudo bíblico do capítulo 10 de Mateus, que nós estamos dividindo em várias partes, por ter um conteúdo grande e muitíssimo importante para as nossas vidas. Bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Queridos, esse capítulo 10, o Senhor Jesus prepara os seus discípulos para eles serem corajosos, para eles não terem medo, para eles saberem o que haveria de possivelmente enfrentar durante este ministério, esse chamado glorioso. O sofrimento fará parte desta missão e a perseguição. O Senhor Jesus está deixando bem claro a extensão da perseguição, que pode ser até em nível familiar. No versículo 21, então, você vai ver o Senhor Jesus alertando: o irmão entregará à morte o outro irmão, o pai, o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. É bem forte, mas é o preparo que na missão, tanto aquela época como profeticamente, nos tempos futuros, e até, se você verificar o tempo presente, há esse tipo de perseguição em locais que há o totalitarismo, que são mais radicais. Nos dias de hoje, existe esse tipo de traição. Então, o discípulo ele tem que estar preparado para a tortura, para a prisão, para o sofrimento, para a morte. Isso também é parte da credencial do apostolado, as marcas do sofrimento do Senhor Jesus. Versículo 22, o Senhor Jesus fala do ódio, né? Sereis odiados de todos por causa do meu nome, disse Jesus. E pessoal, hoje na mídia, se você for ver, já existe um tipo de vocabulário assim, de ódio e de mentira para com aqueles que professam o nome de Jesus e querem fazer valer a palavra de Deus. Muitos chamam de conservadorismo. E eles falam que quando a gente prega a palavra de Deus e os princípios do Senhor sobre o gênero homem e mulher, que eles negam, né, a verdade biológica que existe na natureza humana, eles falam que os cristãos têm um discurso de ódio, quando na verdade os cristãos que são odiados porque proferem a palavra de Deus. Então, há esse tipo de palavra usada, né, hoje em dia também. Mas o Senhor Jesus alertava ali naquele momento os apóstolos para se preparar para o ódio, para receber esse ódio das pessoas por causa do nome de Jesus. No versículo 23, Jesus orienta que se eles forem perseguidos numa cidade é para fugir para outra.
Jesus fala: se chamaram o próprio Senhor Jesus de Beelzebu, que é diabo, o que não vão falar para os seguidores do Senhor Jesus, que são menores do que ele? O Senhor Jesus preparando os apóstolos para receber afrontas graves nesse nível de ser chamado até de diabo. Fica firme no ensinamento do Senhor, fica firme no ensinamento da palavra. Não vai pela conversa das pessoas, não vai pela conversa de repórteres, de artistas ou de qualquer um que fale, que ensine princípios e forma de vida e comportamento diferente do que o Senhor ensinou na sua santa palavra. Fica firme com a palavra de Deus, porque vale a pena, só vai trazer para você bênção, estar nessa presença do Senhor, ainda que com perseguição, mas é aquilo que nos traz inteireza, paz no coração, e sabendo que na hora certa o Senhor vai trazer a recompensa, e mesmo que seja um sofrimento passageiro, por se posicionar pelos preceitos da palavra de Deus, pelo ensinamento do Senhor, a gente tem a certeza que o caminho do Senhor é mais alto. O pensamento de Deus é superior a qualquer pensamento de qualquer ensinamento, seja de filósofos, seja de livros, de intelectuais, de artistas, de pessoas que aparentemente têm um sucesso, aparentemente têm uma popularidade, mas o que vale mesmo é agradar e dar prioridade aos princípios do Senhor, que são verdadeiros e são cheios de amor para com a nossa vida, para o nosso bem e para que a gente seja abençoado. E é para pregar mesmo, né? O Senhor usa essa expressão, sobre os telhados, num lugar onde todos possam ver e ouvir claramente a mensagem do Evangelho do Reino dos Céus. E o Senhor continua dizendo: não tenha medo. O apóstolo do Senhor Jesus, o seguidor de Jesus, não é para ter medo. E o Senhor Jesus dá uma revelação aqui, ele falou: nada vai ficar escondido. Não há nada oculto que não vai ser revelado, trazido à luz, ao conhecimento. E às vezes as pessoas têm muito medo daqueles que podem fazer mal para o corpo, matá-los. E o medo principal do ser humano, muitas vezes, é daquele outro ser humano que pode ser violento e chegar até a matar o seu corpo. Mas o Senhor fala mais uma vez: não tenha medo desse que consegue matar o corpo, mas antes teme ao Senhor Deus, o Senhor Deus, que tem o poder de lançar as almas no inferno. Olha aí outra vez o Senhor Jesus enfatizando sobre este lugar, que é um lugar a ser evitado. Por isso, todo ser humano deve dar prioridade a Deus, à obra de Deus, às coisas do Senhor Deus, porque as coisas terrenas são passageiras e as coisas do Senhor, as coisas espirituais, são eternas. Então, o Senhor aqui enfatizando, mais uma vez falando do inferno, que é um lugar que existe e é um lugar a ser evitado. Aquele que faz a obra de Deus, ele sabe que está numa missão muito nobre.
Você tem muito valor para Deus. Ele fala aqui no versículo 31, não tenha medo. Você vale mais que os passarinhos. Ele fala que nem um passarinho cai se não for a vontade de Deus. O Senhor Deus cuida dos pássaros. Os pássaros são importantes para o equilíbrio ambiental, eles são parte importante da natureza. E ele fala, você consegue comprar 2 passarinhos por um ceitil, que é uma moeda, né? Que faz ali uma relação com uma moeda, um valor monetário de baixo valor. Porém, o Senhor diz que nós valemos muito mais do que os passarinhos, porque nem um passarinho cai se não for a vontade de Deus. E você vê aí que Deus tem o controle absoluto dos passarinhos, Ele cuida dos passarinhos, Ele alimenta os passarinhos. E Ele está dizendo aqui que nós valemos muito mais do que os pássaros, que os animais. O ser humano tem um valor muito grande. E ele faz aqui uma revelação no versículo 30, que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Tamanho é o cuidado tão minucioso nos detalhes que Ele tem para cada um de nós, a ponto de ter mandado seu único filho como presente para morrer em nosso lugar e salvar a nossa alma. Tamanho o amor que o Senhor Deus amou o mundo, o valor que Ele dá a cada um de nós. A você, sua vida é importante, o seu trabalho é importante, mesmo que as pessoas não reconheçam. Você pode fazer o trabalho do Senhor e passar anônimo, sem receber um elogio, uma retribuição no momento. Mas certamente o Senhor Deus está vendo todo o trabalho que é feito de coração, com sinceridade, com santidade, com pureza na obra do Senhor, e este trabalho será recompensado, como a Escritura ensina. Você tem valor, o seu trabalho tem muito valor. Muitos podem não reconhecer, muitos podem até desdenhar, podem até menosprezar e diminuir o valor do seu trabalho, mas aquele que é chamado, ele tem as credenciais, ele tem as divisas do exército do Senhor. Então continua o seu trabalho, persevera neste trabalho, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. O Senhor Jesus falou. Não que sejamos salvos pelas obras. Eu quero que cada um de vocês aprenda o que é a graça. Já falei e vou falar de novo, que é para sua segurança, para você aprender bem. A graça é um presente, é um dom que nós não merecemos. E é por este dom, por este presente, por essa graça, que nós somos salvos por meio da fé. Isso não é de nós, não é pelas nossas obras. É um presente de Deus.
Mas aquele que é salvo, ele tem essa capacitação dada por Deus de ser perseverante. Persevera até o fim. Fica firme, mesmo que você padeça perseguição, mesmo que as pessoas não valorizem o seu trabalho, mas continua nesse ministério. Pense nessas coisas. Até a próxima. Deus te abençoe. Muita paz.